pessoal, bom dia de novo. Professor Rodrigo Corrêa na área com vocês, para a gente dar sequência ao nosso planejamento, mesmo que à distância, assim como fizemos na aula passada. Esse é só o começo de uma jornada que nós vamos enfrentar, mas que, se Deus quiser, muito em breve iremos superar, ok? Os obstáculos estão aí no nosso caminho, mas foram feitos para serem superados. E com muita garra e força de vontade, tanto nós professores quanto vocês iremos dar conta do recado. Então vamos lá arregaçar as mangas e bola pra frente, beleza? Galera, na nossa aula de agora nós vamos continuar a falar sobre o mesmo tema iniciado na nossa aula anterior. Para quem não se lembra, nós estávamos falando sobre poluição ambiental. Então, antes de nós partirmos do ponto em que paramos, vamos dar uma revisada breve naquilo que foi discutido anteriormente, beleza? Primeiro, reforçando o conceito de poluição. Nós vimos que poluição consiste no acúmulo de poluentes no meio ambiente. E os poluentes são os elementos ou substâncias químicas diversas que ou já existem em pequenas concentrações e que, no decorrer do tempo, devido à ação antrópica do homem, acumulam-se gradativamente, provocando um desequilíbrio ambiental, ou até mesmo esses mesmos componentes podem não existir naquele ambiente e, ao serem inseridos pelo homem, até mesmo em pequenas quantidades, podem provocar esse mesmo desequilíbrio, beleza? Vimos que existem vários tipos de poluições diferentes, mas nós vamos destacar as 3 poluições relacionadas aos diferentes tipos de ambientes ocupados pelos seres vivos. Então nós vamos falar em detalhes sobre a poluição da água, do ar e do solo. Na aula passada, galera, a gente já falou um pouquinho sobre a poluição do ar, que é a mesma coisa que poluição atmosférica. E como o próprio nome já diz, se é atmosférica, o principal poluente será algum tipo de gás em específico. E em relação a esses gases, nós destacamos 3 fenômenos diferentes. Falamos sobre efeito estufa, aquecimento global, que são muito parecidos, e também sobre o fenômeno da chuva ácida. Só reforçando rapidinho a diferença entre cada um deles. No efeito estufa e aquecimento global, vale destacar que são 2 fenômenos muito parecidos, provocados principalmente pelo mesmo gás, que seria o dióxido de carbono, o famoso CO2. Esse gás é um gás que retém elevada quantidade de calor na atmosfera e, dependendo da sua concentração, a temperatura sobre a superfície terrestre ela pode aumentar mais ou menos, ok? No efeito estufa, vale destacar que nós temos um fenômeno natural e necessário. Não é problema ambiental não, pelo contrário, é um bem necessário, essencial à vida. A temperatura resultante do efeito estufa, ela vai aquecer o planeta e deixá-lo compatível com temperaturas favoráveis à vida. Já no aquecimento global, é quando esse mesmo gás carbono acumula-se excessivamente, passando do ponto, digamos assim, e as temperaturas elevam-se além do necessário, provocando um superaquecimento da Terra, o que pode resultar em várias catástrofes ambientais, ok? E em relação à chuva ácida, vimos que, ao invés de nós destacarmos na atmosfera o acúmulo de gás carbônico, se liga galera, gás carbônico tem a ver com efeito estufa e aquecimento global. Quando falamos de chuva ácida, o destaque é para 2 outros gases diferentes que quase sempre têm a mesma origem do CO2, que é a queima dos combustíveis fósseis. Só lembrando, quais são os principais combustíveis fósseis? Petróleo, carvão mineral e o gás natural. Sendo que desses 3, qual é o nosso cargo-chefe sem sombra de dúvidas? Petróleo, perfeito, é isso mesmo. Então, a queima de produtos derivados do petróleo, principalmente, libera uma elevada quantidade de gás carbônico, o que se relaciona com o efeito estufa e aquecimento global, mas libera outros gases poluentes que podem provocar outros fenômenos atmosféricos, como é o caso, por exemplo, da chuva ácida que nós vimos na última aula. Esses gases são o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que quando combinam-se com o vapor de água que constitui as nuvens, formam, consequentemente, o ácido nítrico HNO3 e o ácido sulfúrico H2SO4. Vocês que sabem muito mais de química do que eu, devem saber que na classificação dos ácidos, eles são considerados ácidos fortes.
Isso não quer dizer que se você se expor a uma chuva ácida, de imediato você vai ter problemas de saúde de uma forma direta, como irritações na pele, queimadura ou até problemas mais graves. Pelo contrário, como eu disse na nossa aula passada, os efeitos da chuva ácida são muito sutis e só vêm a ser percebidos no decorrer de bastante tempo. Em relação à nossa saúde, o que ele pode provocar de pior é exatamente aquilo que eu falei anteriormente, como irritação na pele ou pequenas queimaduras, ou até mesmo a acidificação dos tecidos que constituem o nosso sistema respiratório. Então, uma pessoa pode sim desenvolver problemas respiratórios resultantes da exposição excessiva ao longo do tempo em relação à chuva ácida. Em relação à economia, os maiores prejuízos da chuva ácida teriam a ver com a perda de lavouras inteiras devido à acidificação do solo, o que iria empobrecer e dificultar a vida dos vegetais, ok? E nos grandes centros urbanos, que é onde nós vivemos, por exemplo, a gente consegue perceber a presença da chuva ácida no desgaste de prédios, de monumentos, de estátuas, por exemplo, como vocês podem perceber nessa imagem. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, galera. Aqui vocês podem perceber uma estátua bastante desgastada, porque de fato ela está corroída devido à ação da chuva ácida. Mas vocês acham que isso vai acontecer do dia para a noite? Será que vai ser só uma chuvinha ou até mesmo um temporal que do dia para a noite vai conseguir provocar esse efeito? Não, podem ter certeza que esse desgaste ele se dá ao longo de muito tempo. E quando eu falo muito tempo, eu estou falando no mínimo de vários meses, mas muito mais provavelmente de vários anos, tá bom? Beleza? Espero que tudo esteja esclarecido em relação à chuva ácida. Bom, esse foi o nosso complemento, ou melhor, a nossa revisão do assunto desenvolvido na aula anterior. Vamos seguir adiante, ainda falando sobre poluição atmosférica, beleza? Agora destacando o fenômeno da inversão térmica. Olha só o nome, inversão térmica. Por aí você já consegue ter uma ideia de como as coisas devam funcionar. Tem alguma coisa a ver com variação de temperatura no meio ambiente. E eu já antecipo a vocês, se eu pudesse dar uma dica, a dica é: não é o que parece. Como assim, professor? Calma aí, vocês vão já entender, pessoal. Já já a gente vai chegar no foco, no ponto principal desse problema, tá bom? Deixa eu mostrar uma imagem para vocês de como se desenvolve uma inversão térmica. Tá aí. Pessoal, em um primeiro momento, em condições naturais, durante o dia, devido à exposição à radiação solar, vocês podem ver o solzinho representado aqui em cima, a gente vai perceber que a superfície terrestre está representada na parte inferior da nossa imagem, onde nós encontramos uma grande quantidade de ar quente. Por que o ar quente normalmente ele fica na parte mais baixa da atmosfera, da camada de ar que nos envolve? Porque esse ar quente ele está diretamente ligado ao efeito estufa e aquecimento global. Lembram daquela historinha? A luz solar incide sobre o planeta, uma parte bate e é absorvida. Outra parte bate e será refletida. E quanto mais gás carbônico houver na atmosfera, esse gás carbônico resultante principalmente do processo de combustão, promovido por quem? Pelos seres humanos, queima dos combustíveis fósseis. Então, quanto maior for essa concentração de gás carbônico, mais o calor vai ficar retido aqui nessa parte de baixo. Consequentemente, na parte de cima o ar é mais frio, e quanto mais eu me afastar da superfície terrestre, mais frio vai ficando ainda. Lembram disso? Isso aqui nós estamos falando um pouquinho sobre inversão térmica. Esse assunto não é novidade para vocês. A maioria desses fenômenos climáticos vocês costumam ver na disciplina de geografia. Vem pela primeira vez ainda lá no ensino fundamental. Depois vocês voltam a ver no ensino médio e agora nós estamos reforçando no terceiro ano e no pré. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então, durante o dia é isso que acontece. E durante a noite o que acontece? Evidentemente a temperatura cai. Por quê? Porque durante a noite nós não temos a exposição à radiação solar, consequentemente a parte de baixo fica mais fria e a de cima fica mais quente. Só que, o que ocorre, pessoal? Vale destacar que durante o dia o ar quente ele é menos denso. Por quê? Porque as moléculas estão mais expandidas, estão mais afastadas. Se as moléculas de um gás estão mais afastadas,
ele vai ter um maior volume, porém uma menor densidade. Quer dizer que ele ocupa mais espaço, mas ele pesa menos. Consequentemente, ele tende a subir, beleza? Como vocês podem perceber aqui na imagem. Perdão, só voltando aqui, ó. Como vocês podem perceber na imagem. Então, em condições naturais, o que vai acontecer? Esse ar quente ele é mais leve, ele é menos denso, então ele tende a subir. E o ar frio é exatamente o contrário. Ele é mais denso, ele é mais pesado. As suas partículas estão mais aglomeradas, mais juntinhas umas das outras. Consequentemente, a densidade é maior. Se a densidade é maior, ele tende a descer. Então, o ar quente é mais leve e sobe. O ar frio é mais denso e desce. O detalhe é que quando o ar quente sobe, observe que ele estava mais próximo à superfície terrestre, em contato conosco. Aqui é onde fica a maior parte da poluição que nós produzimos. Então, quando esse ar quente sobe, ele dissipa para as camadas mais altas da atmosfera a maior parte da poluição que nós produzimos. E o ar frio, quando desce, faz com que o ar na parte de baixo, exatamente o ar que nós respiramos, se renove, seja um ar muito mais limpo e menos poluído do que estava anteriormente. Então, essa troca do ar quente pelo ar frio se dá de uma maneira natural. E isso não se chama inversão térmica. Isso se chama corrente de convecção. Eu vou voltar um pouquinho, só para a gente ver bem aqui o conceito de inversão térmica que nós estamos tentando construir. Ó. Alteração nas condições climáticas que impedem a dispersão de poluentes. Ou seja, a camada de ar que fica embaixo, ela é mais leve e tende a subir. Por quê? Porque é quente. A camada de cima, que é mais fria, tende a descer. Então o ar se renova. Só que o detalhe é que isso não é a inversão térmica. Inclusive, eu quero até que vocês complementem depois, caso façam suas anotações pessoais, é que isso se chama corrente de convecção. Essa troca do ar quente pelo ar frio, devido às diferenças de densidade, se chama corrente de convecção. É um fenômeno natural que acontece o tempo todo e é necessário para que o ar que nós respiramos, que fica embaixo, possa se renovar constantemente. A inversão térmica é exatamente quando essa troca entre camadas quente e fria não acontece. Então, lembram que lá no início da nossa aula eu falei? Pessoal, a dica para compreender o fenômeno da inversão térmica é: não é o que parece. Pelo nome do problema ambiental, inversão térmica, você imagina o quê? Então é quando vai haver a inversão entre as camadas de ar quente e fria. Mas não, é quando essa inversão não ocorre. Por que o fenômeno se chama assim? Justamente porque quando não ocorre essa troca de camadas de ar, ocorre uma inversão do processo natural. Qual é o processo natural? Chama-se corrente de convecção. Ar quente embaixo, ar frio em cima. O frio desce por ser mais denso, o quente sobe por ser menos denso. Essa troca é a corrente de convecção. Não é problema ambiental, pelo contrário, é fenômeno natural necessário para renovar o ar que nós respiramos, fazendo com que ele não fique cada vez mais poluído, ok? Já no caso de não haver essa troca, do ar que fica embaixo, que nós respiramos, ser mais frio do que o de cima, isso sim é a inversão térmica, que nós podemos confirmar aqui, ó. Na inversão térmica, na imagem, que nós podemos observar, seria o que ocorre principalmente à noite. Só que nós, da região Nordeste, não sofremos tanto com esse fenômeno. Por quê? Porque aqui o ar é praticamente quente o tempo todo. A discussão seria em torno de que embaixo ele é mais quente, em cima ele é menos quente, mas que é quente o tempo todo é. Então assim, a gente observa o fenômeno da inversão térmica mais em regiões do país ou em outros países que possuam as estações do ano bem definidas, como por exemplo, um verão bem quente e um inverno bem frio. Aí sim, nesse caso, a gente consegue observar esse segundo momento, que é a inversão térmica de fato, de uma forma bastante clara. Porque o ar que fica embaixo, ele se torna mais frio do que o de cima. E lembre-se que o ar frio é mais denso, ele é mais pesado, então ele não irá conseguir subir. E o ar quente não irá descer. Se embaixo o ar não sobe, eu pergunto a vocês,
o que acontece com os poluentes que nós liberamos na atmosfera próximos à superfície onde vivemos? Vão se dissipar? Esses poluentes vão subir para as partes mais altas da atmosfera? Certamente não. E aí, meus queridos, a poluição atmosférica próxima a nós, nas camadas inferiores da atmosfera, só aumenta, só se acumula cada vez mais. E em lugares muito industrializados, com períodos de inverno bastante rigorosos, aqui embaixo a poluição muitas vezes é tanta que a população desenvolve sérios problemas, complicações respiratórias. Mudando um pouquinho o enfoque agora, nas aulas de história, com certeza vocês já ouviram falar da famosa Revolução Industrial. Qual foi o berço da Revolução Industrial? A Inglaterra. Então, no ponto áureo da Revolução Industrial, houve um período em que dezenas de milhares de pessoas, infelizmente, perderam suas vidas durante um inverno muito rigoroso. Por quê? Porque com o desenvolvimento de fábricas e indústrias que produziam muita poluição atmosférica, essa poluição, devido ao período do inverno, não conseguiu se dissipar. Consequentemente, se acumulou bastante mais ao ponto das pessoas não conseguirem sequer respirar. Então, infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas durante uma inversão térmica rigorosíssima no auge da Revolução Industrial. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, só passando a limpo para não restar dúvidas, pessoal. Como funciona a inversão térmica? É quando ocorre a mudança entre a camada de ar quente que fica embaixo e a fria que fica em cima? Não. Essa troca se chama corrente de convecção. E é um processo extremamente natural. Acontece o tempo todo e é importante para que o ar que nós respiramos, que é o que fica embaixo, se renove e os poluentes possam se dissipar para a parte mais alta da atmosfera. Quando ocorre a inversão térmica, professor? Exatamente quando isso não acontece. Quando o ar que fica embaixo é mais frio do que o de cima. E isso a gente vai observar principalmente em lugares bastante industrializados, que não possuem tantos cuidados quanto a questões ambientais, no sentido de diminuir a emissão de gases poluentes, e também lugares que possuem um inverno bem rigoroso. Quanto mais frio, menor vai ser a circulação de ar aqui embaixo, consequentemente, maior vai ser a poluição atmosférica. Beleza? Podemos seguir adiante? E o nosso último fenômeno, ainda relacionado sobre poluição atmosférica, é o buraco na camada de ozônio, pessoal. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar do famoso buraco na camada de ozônio. Que para início de conversa não é o buraco, são os buracos, porque são muitos, tá bom? Para quem não sabe, a camada de ozônio é uma camada de ar composta pelo gás ozônio, como nós acabamos de falar, que possui a sua fórmula molecular O3, são 3 átomos de oxigênio ligados entre si, e ela se localiza na segunda camada da atmosfera. Para quem não sabe, a atmosfera é o conjunto de camadas de ar que envolve o nosso planeta. Ela é dividida em várias camadas diferentes. A mais baixa, que é aquela em que nós vivemos, se chama troposfera. Ela tem mais ou menos ela vai de 0 até aproximadamente 12 quilômetros de altitude. É onde, por exemplo, nós encontramos os aviões comerciais. Quando você viaja de avião, você viaja ao longo da troposfera. Para quem não sabe, um avião comercial, ele viaja aproximadamente a mais ou menos uns 7 quilômetros de altitude. A troposfera vai até 12. Então imagina aí, de 0 até 12 mil metros para cima você está na troposfera. É a camada de ar mais baixa da atmosfera, consequentemente a mais próxima a nós. Acima dela temos a segunda camada, chamada de estratosfera. A estratosfera ela vai de 12 quilômetros de altitude até mais ou menos 40 quilômetros de altitude. E é exatamente na faixa da estratosfera que nós vamos encontrar a camada de ozônio. Então se liga, viu alguma questão perguntando sobre camada de ozônio? Se a pergunta for quanto à localização, fica onde? Na estratosfera, que é a segunda camada na divisão da atmosfera, beleza? E de uma maneira bem simples, pessoal, e fácil de você entender, a camada de ozônio, ela é o protetor solar do planeta, ok?
Eu não vou falar nome, mas tem umas marcas de protetores solares bem conhecidas, bem populares, aqueles produtos que no rótulo vem um número, né? É o FPS, fator de proteção solar. Varia a numeração desde números bem baixos, como 5, 10, 15, podendo chegar até os 50, 70, dependendo da marca, alguns produzem até o fator 100, 120 ou até mais. Quem tem a pele mais clarinha tem menos proteção, porque possui uma quantidade menor de melanina na pele, consequentemente tem que usar um protetor solar de fator mais alto. E pessoas de pele mais escura funcionam exatamente ao contrário. Como elas já possuem uma pele mais escura por terem muita melanina, a sua proteção solar, ou a sua proteção contra a radiação solar, ela já é naturalmente mais ampla, mais assegurada. Então elas usam um protetor com fator mais baixo. Pois a camada de ozônio é o protetor solar comum a todos os seres vivos do planeta. Fica na estratosfera e protege todos nós contra a incidência direta da radiação solar. Caso a gente não tivesse esse filtro, pessoal, o planeta receberia a radiação de uma forma direta e seria tão quente ao ponto de inviabilizar a vida. Tá ok? Beleza? Aqui nessa próxima imagem vocês podem observar pelo menos uma representação de parte do buraco encontrado na camada de ozônio. E lembre-se que cada fenômeno atmosférico tem relação direta com um tipo de gás específico. Se a pergunta for sobre efeito estufa e aquecimento global, qual é o gás que vai atender a nossa resposta? Gás carbônico. Existem outros? Existem outros. Já falamos sobre o monóxido de carbono, metano, até mesmo vapor de água. Mas o cargo-chefe é dióxido de carbono. Se a pergunta for sobre chuva ácida, temos duas opções. Quem lembra? SO2 e NO2, que vão se combinar ao vapor de água formando aqueles dois ácidos, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Se a pergunta for sobre o que nós falamos ainda há pouco, que foi inversão térmica, a inversão térmica ela está relacionada também ao gás carbônico, porque ele tem uma relação muito próxima com a retenção de calor no efeito estufa. Só que isso depende muito da exposição ao sol. Nós vimos que lugares que possuem invernos muito rigorosos, a temperatura embaixo vai ser mais fria do que a de cima. Consequentemente, não vai ter aquela inversão de camadas de ar, e a temperatura embaixo sendo fria vai acumular cada vez mais poluentes. Pois aqui, galera, falou em buraco na camada de ozônio, a discussão é contra esses gases aqui, ó. Não estão representados, mas eu antecipo a vocês. Nós vamos falar sobre os gases do tipo CFC, também conhecidos como clorofluorcarbonitos, beleza? Vocês podem chamá-los de clorofluorcarbonos, não tem problema algum. E os gases CFCs, eles destroem o ozônio. Então, eles são os causadores do buraco na camada de ozônio. Esses gases são produzidos e liberados por nós através de objetos ou produtos diversos que nós consumimos e utilizamos no dia a dia. Como, por exemplo, professor, quais são os principais produtos que geram a liberação de gases CFCs? Nós temos aqueles produtos utilizados na base de aerossol. Muita gente fala o nome errado, hein? Aposto que tem muita gente aí falando em aerosol. Essa palavra não existe, a pronúncia é aerossol, beleza? Como, por exemplo, sprays, desodorantes, entre outros. E também, pessoal, aparelhos de refrigeração que envolvam variação de temperatura, como refrigeradores e geladeiras. Ar-condicionados da mesma forma. Antigamente, esses mesmos aparelhos liberavam uma quantidade absurda de gases CFCs. Porém, nos últimos anos, há uma legislação ambiental específica que pode variar de um país para o outro, mas todos procuram manter uma disciplina muito semelhante no sentido de regulamentar doses pequenas de CFCs no uso desses aparelhos. Porque, de fato, o CFC, por estar relacionado à variação de temperatura, ele é necessário para que esses aparelhos que fazem essa variação possam desempenhar bem o seu papel. Só que a quantidade de CFC agora é reduzida para que isso não aconteça em exagero. Por quê? Porque, querendo ou não, nós temos que pensar também em problemas ambientais que terão reflexos seríssimos. Tem gente que pensa que é só lá na frente, só lá no futuro, mas não, pessoal. Os efeitos são para ontem, são para hoje, já são sentidos. Então não se esqueça, qual é a função da camada de ozônio? Fazer a filtragem da radiação solar.
Aonde fica a camada de ozônio? Na segunda camada da atmosfera. A primeira é a troposfera, a segunda é a estratosfera. O que destrói a camada de ozônio? A liberação de gases CFCs, clorofluorcarbonetos. De onde vêm esses gases? De produtos que funcionam como sprays ou de aparelhos que possuem líquido de refrigeração. Beleza? Entendido isso? Alguma dúvida, pessoal? Aqui a gente pode observar alguns efeitos resultantes da destruição da camada de ozônio. Bom, muitos deles você já pode presumir. Por quê? Porque se a luz solar vai passar de forma direta, sem ser filtrada, o que vai acontecer com a temperatura do planeta? Vai disparar, vai às alturas. E as principais consequências são essas aqui, ó. Aumento das taxas de mutações em plantas e animais. Pessoal, mutações nós sabemos que são alterações genéticas espontâneas e aleatórias. E um dos fatores que podem alterar parte do DNA de um ser vivo é a exposição excessiva à radiação. E a luz solar é um tipo de radiação, tá bom? Beleza. Destruição do fitoplâncton. O fitoplâncton é representado pelas algas, são os produtores das cadeias alimentares aquáticas. Então, se o ambiente aquático aquece, as algas vão sofrer a desnaturação das suas proteínas, consequentemente não conseguirão fazer fotossíntese. Se uma alga não faz fotossíntese, ela morre. Quem vem depois dos produtores numa cadeia alimentar? Os consumidores, que consequentemente não terão o que comer e acabarão morrendo também. Ou seja, isso aqui é um desastre para as cadeias alimentares, beleza? Além disso, só um instantinho, voltamos. Nós temos queimaduras na pele, evidentemente, se a radiação passa sem ser filtrada, a nossa exposição vai ser muito maior e você pode sofrer desde leves irritações até queimaduras ou até mesmo desenvolver um câncer de pele, beleza? Além disso, fragilização do sistema imunológico, no sentido de que quem nos protege são os nossos anticorpos. E anticorpos são proteínas, pessoal. Proteínas, quando são quebradas, o processo que isso representa chama-se desnaturação proteica. E um dos fatores que pode desnaturar uma proteína é exatamente o aumento considerável da temperatura a qual ela é exposta. Então, se eu aqueço muito uma proteína, ela desnatura, ela quebra. E anticorpos são proteínas. Anticorpos destruídos não protegem contra nada, beleza? Por isso a imunidade, ó, pá, vai lá para baixo, tá bom? A alteração da distribuição térmica e da circulação de ar. Isso aí vai ter uma relação direta com alguns fenômenos que nós já falamos anteriormente. Isso aqui, perdão pessoal, isso aqui bate em cima direto do efeito estufa e aquecimento global, tá bom? Beleza? Vamos lá, continuando. Pessoal, então, já falamos sobre a poluição atmosférica, destacando vários fenômenos diferentes, efeito estufa, aquecimento global, chuva ácida, inversão térmica e, por último, o buraco na camada de ozônio. Vocês precisam saber como caracterizar cada um desses fenômenos, quais são os gases que possuem uma relação direta com cada um deles, de que forma eles podem ser prevenidos e as consequências desses fenômenos para o meio ambiente, tá bom? Além da poluição atmosférica, falamos também sobre a poluição da água, destacando aquele processo chamado como? Vamos lá? Eutrofização, aonde tudo começa com o derramamento de matéria orgânica na água, o que leva à proliferação de bactérias aeróbias para fazer a decomposição desse material, o que vai fazer com que o consumo de oxigênio dissolvido na água aumente, levando à escassez posterior de oxigênio, que mata os seres aeróbios por asfixia, e aí desenvolve-se todas aqueles outros eventos que nós falamos quando discutimos a eutrofização. E agora, minha gente, só falta falar sobre a poluição do solo. Quando se discute a poluição do solo, nós vamos focar em dois problemas principais. Primeiro seria a contaminação do solo por substâncias diversas, como por exemplo metais pesados. O maior exemplo seria o mercúrio. O mercúrio contaminando o solo, isso pode prejudicar as plantas e consequentemente os animais que venham a consumi-la. Lembrando que grandes quantidades de mercúrio, se forem consumidas no nosso organismo, podem trazer prejuízos relacionados principalmente a problemas cardiovasculares e neurológicos, levando até mesmo à morte.
beleza? Então, poluição do solo pode estar relacionada ao acúmulo de metais pesados, pode estar relacionado também ao uso de herbicidas nas plantações e pode estar relacionado também ao problema de como se lidar com o lixo produzido por nós. Então, se por um acaso vocês se depararem com uma questão que fale ou sobre herbicidas ou sobre o uso de metais, esses metais eles irão contaminar o solo, consequentemente as plantas, que irão repassá-los aos animais. E isso vai gerar problemas de saúde graves em toda a cadeia alimentar. Agora, se o problema for discutido em relação a como lidar com o lixo produzido pela gente, aí nós já vamos discutir coisas adiante que estão destacadas aqui de uma forma especial, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Falando um pouquinho mais sobre a poluição do solo, tá? Poluição de origem urbana, que é de onde mais vem o lixo, né, minha gente? Querendo ou não, o homem do campo produz muito menos lixo do que nós que vivemos nos grandes centros urbanos, tá bom? Nas áreas urbanas, o lixo jogado sobre a superfície, sem o devido tratamento, são uma das principais causas dessa poluição. Ou seja, uma das principais formas de poluição do solo, como eu falei anteriormente, é o lixo produzido por nós mesmos, tá bom? E como lidar com esse lixo? Bom, aí tem vários exemplos, várias maneiras diferentes de como manipulá-lo. Vamos falar sobre lixões, aterros sanitários, incineração, que seria a queima, e o mais recomendado de tudo, que é a coleta seletiva seguida da reciclagem, certo? Além disso, a presença humana lançando detritos e substâncias químicas, como os derivados do petróleo, constituem-se num dos problemas ambientais que necessitam de atenção das autoridades públicas e da sociedade. Ou seja, pessoal, o lixo que nós produzimos, os poluentes que nós liberamos, não é um problema que você deve colocar na conta apenas dos órgãos governamentais e exigir medidas políticas que procurem diminuir os prejuízos relacionados a isso. Não, tudo começa com nós mesmos. Façamos uma autorreflexão. Tem gente que pensa, poxa, se eu jogar um papelzinho de bombom na rua, não tem nada demais. Vai matar o que isso aí? E, gente, não sejamos egoístas. Quanto tempo esse papel vai levar para se decompor? Ele não é matéria orgânica. Matéria orgânica se decompõe relativamente rápido. Agora, matéria inorgânica, não. Isso aí vai levar muito tempo. E lembre-se que a poluição, ela foca no acúmulo desses poluentes. Um papelzinho de bombom, de fato, se fosse só umzinho mesmo, não traria grandes prejuízos. Mas será que é só uma pessoa no mundo que pensa assim? Infelizmente não, né? Então vamos ver as principais maneiras de se lidar com o lixo que nós produzimos, tá bom? Primeiro são os aterros sanitários. Vamos ver como é que funciona um aterro. Muita gente confunde com o lixão. Primeiro vamos falar sobre o aterro e depois sobre o lixão, fazendo um paralelo entre os dois, tá bom? Tá aí, minha gente, ó. Uma das formas de se lidar com os resíduos urbanos é a destinação de locais de depósito para os mesmos denominados aterros. Nestes lugares, todo o lixo urbano é depositado sem qualquer forma de tratamento ou reciclagem. Ou seja, um aterro é apenas um local onde o lixo não é tratado, mas sim apenas depositado. Qual é a diferença principal de um aterro para um lixão? A diferença é que no lixão, o lixo ele é apenas despejado a céu aberto num terreno. Geralmente os lixões ficam nas extremidades, nas periferias da cidade. Até porque esse lixo a céu aberto, além de provocar um mau cheiro que incomoda a população em geral, ele também serve para atrair muitos insetos disseminadores de doenças. Então, onde há muito lixo exposto, a insalubridade é enorme, consequentemente, o número de doenças é ainda maior, tá bom? Então, o lixão é a pior das opções. O aterro é um pouco diferente. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, para que a gente possa compreender um pouco melhor. Observe essa imagem aqui de cima, pessoal. O aterro parece muito com o lixão. É feita uma escavação em um terreno. Essa escavação ela é coberta por uma lona de polietileno, na tentativa de impermeabilizar o solo, para que o lixo orgânico que esteja aqui presente, ao ser decomposto e produz aquele líquido escuro, chamado de chorume, aquele líquido escuro, mal cheiroso. Todo mundo, infelizmente, já chegou a ver o chorume de pertinho em algum momento da vida, né? Esse chorume, ele pode contaminar o solo e a água lá de baixo, dos lençóis freáticos. Então, na tentativa de tornar o solo minimamente impermeável,
É colocada uma lona de polietileno, geralmente, o lixo é depositado, sobre esse lixo é derramado uma camada de argila e terra. Ou seja, o lixo literalmente ele é enterrado. E ao ser enterrado, eu abro espaço na parte de cima para que um novo depósito de lixo possa ser feito. E aí dessa maneira nós vamos intercalando camadas de lixo com argila e solo. Lixo, argila e solo. Só lembrando que antes de depositar o solo, ou de depositar o lixo, é colocada essa manta de polietileno para impermeabilizar o solo. É uma maneira de se lidar com lixo muito melhor do que o lixão. Onde no lixão, por exemplo, nessas imagens vocês podem perceber, o lixo ele fica completamente exposto a céu aberto. Ele vai sofrer decomposição, vai provocar chorume, o chorume vai contaminar o solo e a água dos lençóis freáticos, vai atrair muitos insetos disseminadores de doenças, e sem falar que há também a liberação de gases poluentes que podem acentuar o efeito estufa e o aquecimento global. Dentre eles, o gás carbônico e o metano. Lembram-se que o metano é um gás extremamente inflamável. Ei, se esse negócio é inflamável, uma boa alternativa seria utilizá-lo para a produção de energia. Opa, pessoal, então se liguem. Existem aterros sanitários, da maneira como estão sendo vistos aqui, que são os aterros não controlados, e existem os aterros sanitários controlados. Qual é a diferença? É que o controlado tem toda uma pompa, tem toda uma estrutura e um investimento muito maior. Como funciona um aterro sanitário controlado? Ele vai ter essa mesma organização de um aterro comum, simples, básico. Você coloca a lona para impermeabilizar o solo, joga o lixo, preenche com argila e uma nova camada de terra, e dessa maneira o lixo não fica exposto. Consequentemente, é uma alternativa muito melhor do que o lixão. Mas mesmo assim, pessoal, o solo não vai ficar completamente impermeável. Então parte do chorume ainda assim consegue contaminar o solo, e a decomposição desse lixo vai liberar gases poluentes que vão prejudicar a atmosfera. Então, num aterro controlado, o que acontece? Nós temos essa mesma estrutura base, só que além disso, na parte de baixo, abaixo dessa lona, nós temos um sistema de drenagem do chorume, para que de fato, de uma maneira efetiva, ele não chegue ao solo e nem aos lençóis freáticos de forma alguma. E na parte superior, depois que o lixo é depositado e antes que se coloque uma camada de argila e de terra, coloca-se um aparelho que vai servir como uma espécie de, como eu diria para vocês, seria uma espécie de exaustor. Essa é a palavra. Esse exaustor funciona como se fosse aqueles sugar que as pessoas têm em casa e botam em cima do fogão para coletar os gases que são liberados durante o cozimento do alimento. Só que aqui não tem alimento sendo cozido, tem alimento sofrendo decomposição. E esses gases que são liberados podem ser coletados por esse exaustor e serem utilizados para a produção de energia. Professor, que gás é esse que pode ser utilizado para a produção de energia vindo de aterro sanitário? O CH4, pessoal, metano. Então se liga, ouviu falar de biogás, produzido e coletado em aterros sanitários, utilizado para a produção de energia? Esse biogás é o metano. Provém de onde? Da decomposição do lixo orgânico de um aterro, beleza? Então qual é a diferença de um aterro comum para um aterro controlado? É que o aterro comum tem essa organização básica que vocês podem ver. Tá aqui, ó. Tem aquela lona impermeabilizante, deposita-se o lixo, camada de argila e solo. E isso você vai repetindo em diferentes camadas. Por isso que você pode observar que haverão várias camadas diferentes, em alturas diferentes, no mesmo terreno. Porque em cada uma delas nós vamos ter essa mesma organização, tá bom? Já no aterro controlado, além dessa estrutura, nós vamos ter um sistema efetivo de coleta do chorume e de biogás, que é o metano, sendo utilizado para a produção de energia. Beleza? Então, falamos dos aterros sanitários, falamos sobre os lixões. Dentre todas as opções, o lixão é a pior de todas. Por quê? O lixo fica completamente exposto e só traz prejuízos a todo o seu entorno e à comunidade em geral, né? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, uma das outras formas de se lidar com o lixo que nós produzimos seria incinerá-lo. Só que a incineração, a princípio,
é um dos piores processos que há, porque de fato, quando você toca fogo no lixo, haverá liberação de gases poluentes que prejudicarão a atmosfera, acentuando o efeito estufa e o aquecimento global. Mas a grande questão é que as queimadas não devem ser feitas de forma como está sendo representada nessa imagem de cima. A céu aberto, de maneira não controlada, expondo o lixo e os gases para se dissiparem livremente para a atmosfera. Existe um aparelho incinerador, um incinerador industrial, onde o lixo coletado é armazenado nessas máquinas e, ao ser queimado, ele não libera gases poluentes, ou se liberar, a liberação é mínima. Agora, é claro que para se ter um equipamento desse, deve haver uma iniciativa governamental para investir, para injetar dinheiro de fato na aquisição dessas máquinas, que não são muito baratas, e, havendo interesse, as questões ambientais agradecem, tá bom? Então, incineração, se for feito de qualquer jeito, é uma péssima alternativa. Por quê? Porque prejudica muito a atmosfera. Se for feito com incineradores industriais, que precisam de um alto investimento, nesse caso vale a pena. Por quê? Porque o resultado é bastante satisfatório, tá bom? Agora, a maneira mais prática, que movimenta menos dinheiro e que traz melhores resultados, é aquela mais simples de todas, que todo mundo aqui já ouviu falar e está cansado de saber. É a reciclagem, pessoal. Tá aí, ó, reciclagem. A reciclagem ela vai depender, óbvio, de um sistema eficaz de coleta seletiva, onde os materiais vão ser separados de acordo com suas propriedades. Depois de realizada a coleta seletiva, esse material ele vai ser repassado para um centro de reciclagem, aonde eles podem ser digamos, reestruturados, ou então utilizados para diversas modalidades. Pessoal, a melhor alternativa e mais barata é a reciclagem, onde tudo depende de um sistema eficaz de coleta seletiva, onde o material coletado e separado de acordo com as suas propriedades vai ser repassado para um centro de triagem, aonde lá, nas mãos de especialistas e com bastante criatividade, ganhará uma nova utilidade. Tá ok? Então, tudo isso aqui só depende de muito boa vontade, o mínimo de organização e um investimento que é muito pequeno, pessoal, convenhamos, não é verdade? E fica a dica, não se esqueçam dos famosos 3 R's da sustentabilidade, que estão relacionados ao assunto que nós estamos discutindo. Primeiro, reduzir. Reduzir o quê? Reduzir a produção de lixo. Evidentemente, existem muitos produtos que são 100% descartáveis. Usa uma vez e joga fora. Mas há também muitos outros, muito provavelmente a maioria deles, que podem ser utilizados por inúmeras vezes antes de serem descartados. Então, se você pode utilizar aquilo mais vezes, use. O planeta agradece. Então, reduza a produção de lixo. Não havendo a possibilidade, o lixo precisa ser despejado. De fato, ele precisa ser descartado. E aí, você poderia muito bem fazer a sua reutilização. A reutilização, ela está intimamente ligada à reciclagem, que consiste no fato de você dar, digamos, uma sobrevida para aquele produto ou material diverso. Olha só, aqui nós temos algumas representações de latas que podem ser muito bem utilizadas como porta-objetos, como vasos de plantas, entre outras possibilidades. Tem gente que consegue fazer uns trabalhos tão bonitos com reciclagem de pneus, de garrafas PET, latinhas de alumínio, enfim, só depende de boa vontade, querer e um mínimo de investimento, beleza? Dentre todas as opções de como se lidar com o lixo produzido pelos grandes centros urbanos, sem sombra de dúvidas, essa é a melhor das opções e uma das mais baratas também, beleza? Pessoal, espero ter contribuído um pouquinho mais para a formação de vocês, para que vocês desenvolvam uma consciência ecológica e ambiental um pouco maior e vamos cuidar do nosso planeta, porque cuidando do planeta estamos cuidando de nós mesmos e de quem a gente ama. Afinal de contas, a vida é muito mais ampla do que nós costumamos representar, beleza? Beijos e abraços, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!